Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que buscamos estudar o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito significativo em que a equipe de espíritos encarregados de trazer aqueles suicidas em condições mais difíceis, que, como vimos, não teriam condição da menor reabilitação tal estado em que se encontravam e precisavam então do concurso de médiuns para que, através do choque anímico, que seria justamente essa ligação do espírito com o encarnado, com o médium, dessa forma eles seriam auxiliados a recompor-se. Um trabalho árduo, aos poucos, mas que traz um resultado muito benéfico ao espírito nesses estados mais deploráveis. Então, como vimos, foi preparada toda uma equipe buscando identificar os centros espíritas preparados para receberem esses espíritos nessas condições tão difíceis. Vimos que foram durante o desprendimento pelo sono, eles foram orientados e foi perguntado a cada um se aceitaria essa tarefa, né? E vimos que dos 20, salvo engano, que foram chamados, bem poucos, né? 4 mulheres e 2 homens se predispuseram ao trabalho, né? A aceitação dessa tarefa. E que os outros, não por falta ali de amor, de boa vontade, mas não estavam preparados, quando viram ali a situação dos espíritos, recuaram por falta de firmeza, né? Por falta de uma base firme ali nos propósitos, porque o medo impede muitas vezes que nos entreguemos a um trabalho da forma adequada, né? O medo é um grande paralisador das nossas boas ações, quantas vezes. Enfim, vimos tudo isso e vimos que os lanceiros já tinham ali colocado a proteção em torno daqueles centros espíritas que foram destacados para esse trabalho. Vamos continuar então? Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção das relações externas, preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Vejam que os técnicos, né, auxiliares para preparar o ambiente, procuravam fazer que o ambiente se tornasse semelhante ao local onde eles estavam recolhidos nos momentos de instrução, de orientação. Acontece muito isso. Nos trabalhos observamos que quando são direcionados espíritos de determinadas regiões, determinadas situações, o plano espiritual, para que eles sejam acolhidos, né, com mais confiança, procuram preparar um ambiente semelhante àqueles que estão acostumados. Todos os cuidados são tomados para que o resultado seja o melhor possível. E o Camilo continua. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir
assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos que uma falange de espíritos suicidas para ali ser encaminhada a fim de a eles assistir. E operosidades desta natureza há mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Então, a recomendação do diretor espiritual do determinado centro, comunicar-se com o diretor encarnado, dirigente encarnado daquela instituição, para que a reunião fosse cuidadosamente preparada, privada da presença de pessoas que não estariam ali afinadas, conjugadas e preparadas para esse trabalho. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem às duas finalidades. Vamos ver quais são. Servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Então, os cuidados foram tomados e foram ali espargidos fluidos, nesse recinto de sala de operações. Então, entendamos bem tudo que acontece numa sessão espírita, quando se apresentam esses quadros mais delicados, e para isso todo o trabalho tem que estar harmonizado, afinado, os trabalhadores nesse intento, porque ocorrem as cirurgias, as operações de recomposição daqueles organismos perispirituais tão desarmonizados. Então, vamos percebendo a seriedade do trabalho abraçado, a seriedade do compromisso assumido. Vimos que, porventura, se algum dos cooperadores não estivessem ali na condição adequada, seriam tomadas providências, para que a sua vibração, a sua emanação não contaminasse o ambiente. Então vejam o quanto nós temos que ser responsáveis quando abraçamos um trabalho. E isso não é desestimulador. Pelo contrário, quanto mais sabemos da necessidade do preparo, mais percebemos a necessidade e a importância de abraçarmos o trabalho com amor, Então, evidentemente que isso só nos incentiva. E se porventura vier a nos desincentivar, é preciso que paremos, observemos e pensemos: o que eu pretendo? O que eu estou pretendendo ao participar de um trabalho espiritual? Quais são os meus propósitos? Então, tudo se reverte em aprendizado para nós. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se o transporte. Antes disso, vamos completar, os bálsamos refrigerantes. Não, todo o material ali necessário à criação dos quadros visuais, porque os espíritos precisam de um material,
e muitas vezes formado ali pelo ectoplasma, e esse material é que vai ajudar na composição dos quadros, não só preparando os ambientes para a recepção desses espíritos, quantas vezes um espírito precisa retornar na sua lembrança a um passado. Esses fluidos, esse material, ele serve para os espíritos plasmarem aquele ambiente do passado desse espírito, né? E com isso tudo vai se compondo a ponto dele mergulhar naquele passado, sentindo-se vivendo naquele passado. E tudo isso auxilia na composição da clareza do entendimento, na recomposição dos sentimentos e da razão. Continuemos então. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Então, outro ponto importante. Alguns espíritos têm oportunidade de manifestar-se através dos médiuns. Se só eles fossem beneficiados, seria quase que impraticável o trabalho. Acontece que, quando espíritos estão na mesma faixa vibratória, vivendo as mesmas situações, as mesmas angústias, as mesmas dores, ou seja, dentro do quadro semelhante, eles ficam como que imantados magneticamente, e com isso também são beneficiados. É muito grande o número de espíritos que se beneficiam com a manifestação de uma individualidade, mas isso abrange aquele grupo que está imantado a este quadro. Então, durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, então Camilo vai nos relatando, impelindo-as em sentido generoso, que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que vínhamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. Então, seria uma excursão em que eles passariam para chegar à Terra, à crosta, né? Na verdade, a crosta, passariam por regiões muito difíceis. Então, eles foram orientados a ficarem ali recapitulando aprendizados, como um aluno quando vai se preparando para um exame, uma prova que se seguirá. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem. Vejam, porque a condição vibratória mais difícil torna mais difícil a locomoção do veículo. Vamos ouvindo, prestando atenção nesses detalhes. Nossa, como é interessante, não é? O veículo é
um instrumento material, um veículo de locomoção. Mas quantas vezes nós não estamos bem, muito preocupados, muito sofridos com algo e sentimos que o nosso corpo pesa mais para a locomoção, não é? Nesses momentos, nós temos que firmar o nosso pensamento, firmar em Deus, para que esses miasmas se afastem, se diluam, não é se afastar, né? Se diluam e não mais criem essas formas, pensamentos que nascem em nós, né? Com os nossos pensamentos e que vão nos tornando muitas vezes mais pesados. Então, quanto aprendizado. Vimos aqui que precisamos manter o padrão vibratório ao adentrarmos um ambiente mais difícil. Isso temos que ir trazendo aqui para as nossas experiências. Quantas vezes temos que adentrar um ambiente mais difícil? E temos que nos manter firmes, né? Conectados com o alto, para que não nos impregnemos daquelas vibrações daquele ambiente. E quando falamos ambiente, quem traz as vibrações de um ambiente são os espíritos encarnados ou desencarnados, encarnados ou desencarnados, né? O ambiente por si só não teria vibração. A vibração nasce dos espíritos, né? Então, quantas vezes temos que nos firmar, né, para que não nos impregnemos de vibrações deletérias num determinado ambiente, sempre entendendo que essa propensão para nos deixarmos levar corre por nossa conta. Porque um espírito preparado vai aonde for e sai ileso. Mas, como nós sabemos das nossas fraquezas, né, das nossas dificuldades, sempre estarmos atentos e alertas para essas necessidades. Então, tornaria mais demorado, né? Vamos lá. Imprimiriam o silêncio e a concentração que pudéssemos observar, imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Então é claro que não haveria perigo, porque os espíritos que estavam conduzindo eram preparados, mas quanto mais eles se comportassem, menos dificuldades eles teriam que enfrentar nesta caminhada. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros, sem que nenhum contratempo adviesse desgostando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo. O próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era, acima de tudo, respeitável,
porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através de radiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Então, quando Jesus nos asseverou que estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos, precisamos ter essa confiança. E quando estamos de coração aberto, com o pensamento voltado ao bem, tenhamos certeza da sua assistência, do seu amor. Porque assim é. Todos somos amparados por Ele, que recebeu de Deus a cada um de nós. É preciso que todos tenhamos essa consciência. Vamos refletindo, vamos, quantas vezes, reler um texto, quantas vezes ouvir novamente, refletir sobre cada ensinamento, compreendendo a grandeza, a delicadeza dos trabalhos espirituais. E quando nos dirigirmos aos trabalhos, à frequência, numa casa espírita, levemos em nossos corações as melhores intenções. Levaremos sim o que somos. Uma casa espírita é um pronto-socorro das almas sofridas. Levaremos sim a nós mesmos, mas que haja em nós a boa vontade, a vontade de colaborarmos. Aí podemos pensar, mas há aqueles assistidos tão sofridos? Sim, sim, sim. E a casa é aberta, a casa existe justamente para isso. Aquele que está um pouco melhor vai ajudar o que está em piores condições. Mas entendamos que esse assistido, na medida em que ele vai clareando o seu entendimento e compreendendo que a doutrina, o Consolador prometido, ele veio na sua afeição consoladora, mas também libertadora. Por isso que ele nos consola, porque ele nos liberta das nossas queixas, das nossas dores, transformando sim as nossas dores, quantas vezes tão reais, mas sem os acessórios, que seriam aqueles implementos que colocamos na nossa dor, fazendo com que ela se torne muitas vezes insuportável. Então, na medida em que formos percebendo que, como assistidos que somos, nós podemos ir nos despojando dessas queixas, alimentando aquela nossa dor que se torna a maior de todas, e começamos a ter um olhar ali para o todo, entendendo que nesses momentos temos sim, buscando no tesouro do nosso coração algo a ofertar. E é nesse exercício do algo a ofertar é que nós vamos nos equilibrando. Refletamos muito sobre a bênção do trabalho, que se estende aos nossos lares, que se estende aonde estivermos. Em nossos lares, quantas vezes podemos parar, refletir, elevar o pensamento, envolver a estes tantos, e buscando aqui o objeto no nosso momento, que são os suicidas. Quantas vezes uma prece sincera, no silêncio dos nossos pensamentos, do nosso lar, emitindo aquele pensamento àqueles que já cometeram,
aqueles que estão em vias de cometer, aqueles que se deixam impregnar por esses sentimentos, alimentando essas ideias destrutivas, achando que com isso se livrarão dessa dor tão pungente. Vibremos para que eles se esclareçam de que a dor será sempre carregada, porque ela está alimentada por nós. Então, se temos essa dor pungente, aquele que sente esse desespero, não julgue que, atentando contra o seu corpo físico, se libertará dessa dor. Muito pelo contrário, despertará com ela acrescida, aguçada pelo ato praticado. Então, todos nós podemos ser um instrumento de paz, como nos ensina Francisco, que tanto quis viver Jesus, que tanto quis viver como Jesus vivia, obstinadamente. E isso fez com que aquele jovenzinho, João, se transformasse no Francisco, que nos restaura as forças, que vem e está se preparando para o retorno, para nos auxiliar nesta caminhada. Muita reflexão, muita confiança, e que saibamos que não é com coração pungente de sofrimento que nós vamos levar a alegria àquele que está sofrido. A nossa alegria, entendendo bem o que seja alegria, o contentamento do nosso coração pelo dever cumprido, levanta essas almas tão sofredoras que se sentem rastejar. Confiemos, elevemos a nossa prece de gratidão a Deus, o nosso agradecimento ao Pai pela oportunidade abençoada. Que fiquemos em paz.